Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com dicas de direito internacional. Essas dicas aí para o nosso exame de ordem, promovido, aí patrocinado pela Fundação Getúlio Vargas, com foco exclusivo na banca, pessoal. Vamos então a dicas rápidas, dando aquela pincelada aí das informações básicas que vocês precisam saber para passar no exame de ordem, ok? E a primeira informação é a seguinte, pessoal: sempre que houver aí um tratado, uma convenção internacional, pois então, esse tratado, essa convenção, esse documento internacional, ele, pelo simples fato de ser assinado externamente, ele não vale nada dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então não interessam aí os compromissos assumidos pelo nosso país em sede internacional. Se esses compromissos assumidos, formalizados em um tratado, por exemplo, eles não passarem por um processo de internalização, de incorporação das suas disposições, buscando uma compatibilidade com o ordenamento jurídico interno brasileiro, pois então eles não entram em vigor e não podem ser aplicados aí para o nosso juiz ordinário, ok? Sobre o processo de internalização dos tratados internacionais, é importante saber que ele ocorre em pelo menos duas esferas. Uma esfera, vamos lá, né, ou fase externa e uma fase interna. O que significa isso, pessoal? Vamos lá. Dentro da fase externa, a primeira etapa aí de todo e qualquer tratado, documento internacional, é o que, né? É primeiro ali a negociação dos termos daquele tratado, né? Uma vez que eu negocio os termos daquele tratado, busco ali o Brasil com outros países formalizar alguma forma de compromisso, de temas que sejam interessantes a ambos, né? Bom, faço o quê? Um processo de adoção, né? Então, dentro da negociação, concordo, não concordo com isso, com aquilo, são todos aqueles ajustes, culminando aí com a posterior assinatura do tratado. Então, uma vez que esse tratado tenha sido assinado, e só lembrando, né, um tratado é um documento físico, claro, pode ser eletrônico, etc., mas é alguma forma de documento que busca aí formalizar efetivamente aquela relação. Então, uma vez que a assinatura daquele tratado, bem, aí nós podemos dizer que o Brasil, por exemplo, é um estado ou um país signatário daquele tratado, convenção internacional. Mas não está valendo ainda, né, pessoal? Bom, essa aí é só uma manifestação de interesse do Brasil em assumir alguns compromissos em sede internacional. E lembrando, quem é que assume esses compromissos, ou quem manifesta esse interesse? Essa é uma atividade, então, própria do Poder Executivo, que através do Presidente da República, ou delegando isso para os seus ministros, né, então há todo um corpo diplomático do Ministério das Relações Exteriores, não? Esses ministros ou diplomatas, chanceleres e assim por diante, eles acabam então assumindo esse status de negociação, adoção e assinatura. O que interessa é o quê? Justamente que essa é uma atribuição do Poder Executivo, certo? Mas o que ocorre? Uma vez então que o nosso Executivo foi lá, né, e tentou aí assumir alguns compromissos com os outros países, bem, a Convenção de Viena de Direito dos Tratados, que é uma convenção da ONU que vai balizar tudo isso daqui, ela nos indica o quê? Que é necessário que o nosso executivo, ele não saia por aí loucamente assumindo compromissos, não. Ele necessariamente precisa da autorização para que possa valer, para que a gente entre em vigência aquele tratado, ele precisa necessariamente da autorização do poder legislativo do seu país. Ou seja, que em âmbito interno, o nosso executivo deve apresentar todas as disposições daquele tratado na segunda etapa, que nós chamamos de referendo parlamentar, ok? E aí, através do referendo parlamentar, os nossos representantes eleitos do Legislativo vão deliberar a respeito daquele tema, daqueles assuntos diversos aí que foram abordados ali naquele tratado, para ver se há efetivamente o interesse da nação em assumir aqueles compromissos, não é mesmo? Uma vez realizado esse referendo, o nosso Legislativo vai lá e emite através de um decreto as disposições, sejam
integrais daquele tratado, é possível que aquele tratado venha aqui para o referendo e seja apenas parcialmente aceito, né? Seja vetado em algumas das suas disposições, é possível sim. Quem vai dar a palavra agora é o nosso legislativo. Mas o que importa saber é que através da figura de um decreto, né, isso de alguma maneira vai assumir uma forma de um corpo dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Mas não para por aqui, né? A Convenção de Viena nos indica o quê? Uma vez então realizada essa autorização ou não, evidentemente do legislativo do país, é necessário que o executivo lá vá lá e avise a galera, né? Avise o pessoal lá com quem ele havia feito aquele acordo, aquele tratado. A nossa terceira etapa, então, é a etapa da ratificação. Onde o executivo vai lá e apresenta para aquela galera inteira lá que tentou fazer aquele acordo, aquele tratado, vai lá e mostra, olha só, aprovaram lá em casa a adoção desse tratado, ok? Então, através do depósito de todos os documentos, toda aquela papelada lá, comprovando por A mais B que o legislativo aprovou o teor daquele tratado, daquela convenção, bem, aí existe então um depósito dos documentos de ratificação, certo? E a partir do cumprimento da satisfação desse requisito, nós voltamos aqui para o âmbito interno para as posteriores etapas de promulgação do decreto e a sua consequente publicação no Diário Oficial da União. E uma vez ocorrendo isso, né, pessoal, a promulgação e a publicação daquele decreto, ele já é incorporado ao nosso ordenamento jurídico brasileiro, já é também incorporado porque satisfez todos os requisitos necessários trazidos pela Convenção de Viena para que possa entrar, então, em vigor, seja aí em âmbito externo, né, com o Brasil, então, sendo realmente responsável por todos aqueles compromissos que ele assumiu, seja em âmbito interno, porque, de alguma maneira, então, as disposições daquela convenção, daquele tratado, já estão em vigor e fazem parte do nosso ordenamento jurídico interno, podendo aí um juiz ordinário julgar as mais diversas demandas, tendo como base aquele decreto que nasceu lá em âmbito externo, ok? Bem, pessoal, agora a próxima dica, né, para o nosso exame de ordem é a seguinte, olha só, uma matéria que cai pra caramba, é abundante mesmo. A Fundação Getúlio Vargas gosta de cobrar de vocês questões que envolvem a retirada forçada, compulsória de migrantes ou estrangeiros do território nacional. É possível que o Brasil tire à força algumas pessoas indesejadas aqui do país? É possível sim, através, sobretudo, vamos lá, de um destes três instrumentos, que são quais, pessoal? O primeiro deles é a tal da deportação. O segundo instrumento é a expulsão. Terceiro instrumento, extradição. Bom, se eu coloquei aqui em separado, é óbvio que são coisas completamente diferentes, né? São três institutos completamente diferentes. Então nunca mais digam, né, pessoal? Aquela pessoa que foi extraditada, ela foi expulsa do Brasil. Não, ela não foi expulsa, porque a expulsão é outra forma, outro tipo aí de retirada à força, ok? Mas o que importa saber é o seguinte, sempre que eu falo em deportação, qual é a ideia que me vem à cabeça? E bota aí, assina bem, sublinha isso, grifa. Deportação é igual a alguma forma de irregularidade. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Deportação igual a irregularidade, que aquele estrangeiro ou migrante, ele está de algum modo irregular aqui no Brasil. E essa irregularidade, ela pode se dar de duas maneiras. Vamos lá, alguma irregularidade de ingresso. E imaginem vocês que aquela pessoa, para ingressar no território nacional, precisava de um visto, precisava da autorização do governo brasileiro, ok? Uma vez que a autoridade identifica, olha só, aquele estrangeiro migrante, ele ingressou no território nacional de forma irregular. O que eu faço, pessoal? Bem, eu abro, a autoridade brasileira, obviamente, abre um procedimento administrativo, lembrando, como todo e qualquer procedimento administrativo, envolve aí contraditório e ampla defesa, não é só puxar pelo cangote e jogar de volta para o outro lado da fronteira, ok? A irregularidade, uma vez identificada na sua forma de ingresso,
ela faz jus aí à deportação. Mas não é só através do ingresso, né? Muitas vezes a pessoa entra regular, tá tudo em dia bonitinho, em um dado momento da vida, na sua estadia aqui no Brasil, enfim, né? Pode expirar aquele visto e ela permanece, que é a nossa segunda forma, então, né? A irregularidade de permanência. Ou seja, uma vez identificando então que aquela pessoa ingressou regularmente, mas de uma hora para outra ficou irregular e continuou aqui. Dá para tirar força? Dá sim. Tiro através do Instituto da Deportação, certo, pessoal? Vamos lá. Nessas duas situações aqui, tanto a irregularidade de ingresso, a irregularidade de permanência, bem, se eu falo de alguma questão relacionada ao visto dela, obviamente eu só falo de estrangeiros, não é? Então eu não posso de maneira alguma fazer a deportação de um brasileiro, seja o brasileiro nato ou o brasileiro naturalizado, porque ambos são brasileiros. E pelo simples fato de serem brasileiros, a estadia aqui no Brasil é regular, né? Porque o Brasil é dos brasileiros. Mas vamos lá. Ainda, pessoal, nossa segunda forma de retirada forçada é justamente a expulsão. E a expulsão decorre do quê? De alguma irregularidade? Não. Aí, aquele estrangeiro, migrante, ele está regular, está tudo em dia bonitinho, mas ele fez alguma coisa errada, ele pisou na bola, ele cometeu alguma forma de crime. E aí, a lei de imigração, né, que substituiu por derradeiro aí o Estatuto do Estrangeiro, a lei de imigração vai lá e nos coloca, né, que tenham sido aí ou crimes dolosos, né, ou até mesmo crimes de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade, em linhas gerais. O que interessa saber é o que aquele estrangeiro ele cometeu algum crime, ou migrante ele cometeu algum crime, foi responsabilizado por aquilo, obviamente, e virou uma pedra no sapato do Brasil. Então, em razão deste crime, nós contamos aí com a possibilidade de expulsão. Contudo, pessoal, olha só que interessante, a lei de imigração coloca algumas restrições para essa retirada à força do estrangeiro ou migrante, que são quais? Por exemplo, mesmo que tenha cometido aquele crime, se aquele estrangeiro ele tem companheiros residentes no Brasil, tem uma esposa, por exemplo, né, residente no Brasil, ou tem filhos, ou pessoas aí que dependam da sua guarda, ou dependam da sua vida financeira, afetiva ou social, ou seja, se aquela pessoa tem, aquele estrangeiro tem alguém que dependa dela financeiramente ou emocionalmente, por assim dizer, ou se aquela pessoa é casada em linhas gerais, né, ela possui companheiros residentes no Brasil, bem, essas aí são algumas vedações apresentadas para a nossa expulsão, ok? O que não acontece, pessoal, olha só que interessante, no nosso terceiro tipo de retirada forçada. No caso da extradição, o que ocorre? E aí é uma grande diferença da extradição em relação aos tipos anteriores. Na deportação, eu falei para vocês, é alguma irregularidade, né? A autoridade brasileira foi lá e identificou, opa, quero mandar embora. No segundo caso, a expulsão cometeu algum crime, a autoridade brasileira olhou e falou, opa, quero mandar embora também. Porém, pessoal, no caso da extradição, se fosse pela autoridade brasileira, aquela pessoa, aquele estrangeiro, poderia ficar a vida toda aqui que não haveria problema algum. Ou seja, a extradição não decorre de nenhuma irregularidade, de nenhum crime cometido no Brasil, nada disso. A extradição decorre sempre do pedido de um outro país. Um pedido de outro estado. Um outro estado, então, identifica o seguinte, olha lá, o fulaninho que está lá no Brasil, bom, aquele fulaninho ele foi condenado lá no meu país por algum crime que ele tenha cometido, não é? Ou então, aquele fulaninho ele tem que participar de um processo investigatório. Claro, obviamente, o pedido aí de extradição, ele sempre vai ensejar alguma questão relacionada à matéria criminal, alguma coisa que aquela pessoa, aquele estrangeiro fez no território daquele outro país, o que está pedindo, ou que simplesmente as leis aí aplicáveis sejam aquelas daquele país. Bem, aquele país ele pode muito amigavelmente bater a porta do Brasil e falar, olha só, descobri que ele ou ela está aí e quero que ele vá lá para o meu país cumprir com alguma pena, ok? Decorre, evidentemente, o quê? De uma relação de amizade ou de algum compromisso firmado entre os países e assim por diante. O que interessa, pessoal, é o seguinte, olha só, e aí agora, então, é uma outra diferença em relação à expulsão
por exemplo. Olha que curioso, é possível que eu extradite, obviamente, os estrangeiros ou migrantes, mas a nossa legislação admite que brasileiros também sejam extraditados. Todos os brasileiros? É claro que não. Brasileiros naturalizados. Ah, mas todos também não, né? Os brasileiros naturalizados, desde que aquele crime aí que está ensejando esse pedido de extradição tenha ocorrido antes da tal naturalização, não é mesmo? Se antes da naturalização aquela pessoa cometeu alguns crimes, foi condenada lá num país alheio, ok? Por aqueles crimes e acabou fugindo do país e veio parar no Brasil, bem, né, o fato de ser brasileiro não quer dizer nada, ok? Porque dentro daquilo que a legislação nos coloca, né, como aqueles crimes ou os efeitos penais eles são anteriores ao processo de naturalização, bem, então era como se estrangeiro fosse ainda à época. É possível sim. E ao contrário do que dizer expulsão também, o fato desse brasileiro naturalizado, ou do estrangeiro, claro, na maioria das vezes, ser casado, possuir companheiro ou companheira residente no Brasil, ter filhos no Brasil, ou filhos brasileiros inclusive, bem, nada disso vai impedir essa extradição, certo? Então é possível sim que brasileiros naturalizados sejam extraditados e é possível sim que mesmo tendo filhos, cônjuges, etc., esses brasileiros ou estrangeiros também sejam extraditados. Ponto muito importante, pessoal, é o seguinte, tá, mas e aí quem decide, né, se eu vou extraditar ou não, é o presidente da República. Esse é um ato soberano do presidente da República. O que a legislação nos coloca é o seguinte, olha, mesmo que o presidente da República seja aquele que vai decidir de maneira soberana e discricionária, tá, a respeito da extradição, é necessário, e aí, claro, é só um requisito colocado, né, que haja uma manifestação prévia do Supremo Tribunal Federal. O STF vai analisar aí todas as questões da legalidade, da possibilidade daquela extradição e vai só se manifestar, vai falar, olha só, presidente da República, pode ou não pode extraditar. O que o presidente da República faz? Ele dá bola ou não para esse posicionamento, para essa manifestação do Supremo, porque, ao fim e ao cabo, né, é um ato exclusivo do presidente da República, ok? Bom, esses são os pontos aí mais interessantes, aqueles que a banca cobra pra caramba nos exames de ordem. Espero ter ajudado vocês e até daqui a pouco.